A mediana, gente. Então, a mediana. Eu vou pôr de outra cor aqui, se é amarelo. Nós vamos denotar por ME. Ele dá a ideia do termo médio, tá bom? Do termo médio. Para a gente poder entender, vai distinguir quando a quantidade for par ou ímpar, tá? Porque vai ficar claro com o exemplo dos dedos aqui, certo? Vamos imaginar que meus dedos estivessem organizados em ordem crescente, beleza? Ou decrescente, mas vamos só facilitar aqui. Vamos imaginar que está organizado em ordem crescente. Então, quem vai fazer o papel da mediana aqui é quem está no centro, o termo central, certo? Ele divide e deixa 2 para um lado e 2 para o outro, certo? Não é a metade de 5 dedos seria 2,5, certo? Mas a mediana é o cara que deixa dividido ao meio, certo? Então, por exemplo, eu vou escrever a definição, mas só para pôr um exemplo claro aqui para vocês, tá? Eu vou pôr aqui um exemplo claro para vocês. Imagina que eu só tenho os números 1, 2, 3, 4 e 5, certo? Ele já está organizado em ordem crescente, beleza? A mediana, quem está fazendo o papel de mediana aqui para a gente, é o 3, porque eu vou deixar 2 valores à esquerda dele e 2 à direita, certo? Ele faz o papel do que a gente... Eu vou colocar a definição já já. Eu estou só, assim como eu fiz o exemplo da TV, explicando isso. Ele é o termo que deixa a esquerda e a direita dele a mesma quantidade de termos, desde que organizado em ordem crescente ou decrescente. Você põe em ordem e pega o do meio, certo? Mas, por exemplo, como é que a gente vai definir a mediana se eu tivesse, ao invés de 5, 6 valores, certo? Ok? Olha só, se eu pego 3, eu deixei 2 à esquerda e 3 à direita, certo? Se eu pego o número 4, eu deixo 2 valores à direita e 3 à esquerda, certo? Então, como é que eu posso definir a mediana nesse caso aqui? A mediana, quando você tem uma quantidade par de valores, ela é definida como sendo a média desses 2 valores do meio aqui, certo? Então, você vai fazer a média entre 3 e 4 por 2. 3 mais 4 é 7 por 2, 3,5. Quantos valores são menores do que 3,5? 3. Quantos são maiores do que 3,5? 3, certo? Então, ele é o que tá no meio, tá bom? Você divide os seus dados em duas, digamos, parcelas com a mesma quantidade, tá bom? Vamos colocar a definição, então, de mediana e vamos ver alguns exemplos, tá bom? Vou tentar passar exemplos que não estão na listinha que eu passei para vocês, tá bom? Então, a mediana, gente, a mediana de X é obtida após ordenarmos, vou pôr de outra cor para vocês lembrarem disso, tá bom? Ordenarmos. E aí, gente, vocês podem ordenar em ordem crescente ou decrescente, tanto faz, tá bom? Eu gosto de ordenar em ordem crescente, para mim faz mais sentido colocar do menor para o maior. Mas não é errado fazer do menor para o maior, perdão, do maior para o menor, na ordem decrescente, tá bom? Então, tanto faz, o importante é ordenar os dados, tá bom? Em ordem crescente ou decrescente, da seguinte forma. Se o n é par, ou melhor, se o n for ímpar, a mediana é o termo central, tá bom? Então, a mediana será o termo que ocupa a posição
central. Tá bom? Então, lembra aí, ó. Se o N é ímpar, a mediana é quem está no meio, tá bom? E se o N for par, eu aproveito bastante aqui da escrita, então ganho um tempinho. Então, o segundo, em vez de ímpar, se o N for par, a mediana será não mais o termo que ocupa a posição central, mas a média aritmética dos dois termos que ocupam as posições centrais, tá bom? Então, a mediana será a média aritmética simples dos dois termos que ocupam a posição central. Dos dois termos centrais. Agora, olha só, como eu falei para vocês, o conteúdo era curtinho. Isso aí, o conteúdo, é claro. O que eu quero fazer agora? Exemplos para a gente entender como calcula moda e mediana. E aí, fechamos o conteúdo, tá bom? Oi? Sim, mas agora eu quero passar alguns exemplos, tá bom? Então, o primeiro exemplo é o seguinte. Os dois ou três. Não, é porque daí faz junto, né? Olha só. Nossa, quase que eu peguei a caneta para escrever. Olha só. Primeiro exemplo é o seguinte. Durante os 7 primeiros jogos de um campeonato, um time marcou respectivamente. Dá para ler direitinho aí? Então, o time marcou Oi? Tá ruim essa cor? Melhorou aí o amarelo? Então, o time marcou respectivamente. Tá matando respectivamente ali, né? Eu já puxei, mas a hora que eu solto, ele tava... Aí, viu? Respectivamente... deixa eu pegar aqui. Então, 3, 2, 1, 1, 4, 3 e 2 gols. Determine 2 pontos. Mas por que ele não deu espaço? Ah, entendi, porque eu digitei em text. Desculpa. Eu digitei em latex. Olha só. Durante os 7 primeiros jogos de um campeonato, um time marcou, respectivamente, 3, 4, 1, 1, 4, 3 e 2 gols, certo? Determine. Letra A. A média de gols
por partida. Letra B, a moda. Letra C, a mediana, certo? Ó, o exercício é bem tranquilinho, é desse tipo que você vê no Enem, tá bom? Não tem nada demais. Como é que a gente pode responder esses itens aqui? Isso. Então é o seguinte, olha só. Eu vou somar os gols, certo? A média de gols, gente, vai ser o quê? Eu vou somar 3 mais 4 mais 1 mais 1 mais 4 mais 3 mais 2 e vou dividir por quantas partidas? 7, certo? Então, vou fazer 3 mais 4 mais 1 mais 1 mais 4 mais 3 mais 2. Dividido por 7. Então, 7, 8, 9, 13, 16, 18 por 7. 2, alguma coisa, né? Porque 2 vezes 7 é 14. 5 é 35, 6 é 42. Então, é 2,5 alguma coisa, né? Oi? 7, 49 sobra 1, 10, 1 sobra 3, 4, 2,57 aproximado, tá bom? Tá, gente? Não precisa mais do que 2 casas decimal, não, tá? Então, a média de gols por partida é 2,57. O que a gente tem que entender de média, lembrando que isso aqui, média está lá mais no início do bimestre, né? Média não quer dizer que precisa ter acontecido em alguma partida isso. Inclusive, é impossível acontecer 2,57 gols. O que a gente está dizendo é que se ele pudesse fazer um determinado número de gols por partida, para no final de 7 ter 18, se ele fizesse 2,57 toda a partida, ele chegaria em 18. Pelo que a gente viu aqui, tem partida que ele fez 3, tem partida que ele fez 4, tem partida que ele fez 1, tem partida que ele fez 2, certo? No final, deu 18 gols em 7 partidas. Mais de 2 por jogo, de média, está excelente, né? Quando o Messi joga, o mundo para, né? Porque o Messi é Messi, né? Tô fã demais. Messi é o melhor ser humano de todos os tempos. A moda. Como é que eu respondo o item B? Moda. O que é moda, gente? É o valor mais frequente, certo? Qual é o valor mais frequente? Qual é o número que apareceu mais vezes aqui? Vamos listar todos eles para ajudar a gente? 3, 4. Então, vou fazer assim para ajudar vocês, ó. Ó. Teve 1, 2, 3 e 4, certo? Não foi? Vou colocar assim, só para ajudar vocês. Não precisa disso aí, tá? Então, gols e o número de partidas que aconteceram estando de gol, certo? 1, 2, 3 e 4, né? Quantas partidas ele fez um gol? 1, 2, certo? Em quantas partidas ocorreram 2 gols? Uma partida só, né? Certo? Uma partida. Em quantas partidas ocorreram 3 gols? 1, 2. Então, 2 partidas, certo? Em quantas partidas ocorreram 4 gols? 2, certo? Qual é o número de partidas que mais apareceu repetido aí? É 2, certo? Em 2 partidas ele fez 1 gol, em 2 partidas ele fez 3 gols, em 2 partidas ele fez 4 gols. Então, a moda, gente, não é que tem uma moda, tem 3 modas aqui, certo? A moda é o número 1, a moda é o número 3 e a moda é o número 4.
A gente chama isso aqui de trimodal, tá bom? Por que trimodal? Porque ele tem três modas, certo? Só para efeito, como eu estou dando aula, exemplo para vocês, certo? Só para efeito de exemplo a mais, né? Imagina que na oitava partida, ele fizesse 3 gols, certo? Ok? Na oitava partida, então eu vou botar aqui B1, certo? Na oitava partida, então o time foi lá e fez 3 gols, beleza? Qual passa a ser a moda nesse caso? Certo? Olha só, observe que aqui ia mudar aqui. Ia ter aqui um a mais, certo? Ia ter 3 gols, certo? Então a moda seria o 3, é o que mais acontece. Observe que se a gente ia colocar esse 3 gols, também muda a média de gols por partida, não muda? Qual seria a média de gols por partida? Nós teríamos que somar tudo isso aqui mais um 3, só que em vez de dividir por 7, dividir por 8, certo? E exatamente, isso dá quanto? Seriam 8 partidas, certo? Só que a gente ia botar um mais 3 aqui, certo? Aí, como o Carlos observou isso, seria o quê? 21, né? Que a gente já viu que dava 18 a soma antes, né? 21 por 8. Não dá 3, porque 8 vezes 3 é 24. É 2 e sobram 5. 2,756. Não, então 2,6. 4. Sobrou 5, 50 é 6,48. Sobra 2. Então é 3,75. Então deve ser 2,64, né? Hã? Eu acho que ela vai dar exato aqui, ó, 21 por 8. 2,625. 625. Então, 2,625, aproximadamente 2,63 gols por partida, tá bom? Não, mas aí vou voltar no exercício, eu só fiz um comentário extra, tá bom? Agora, respondendo o item C, tá? Qual seria a mediana, pensando esses originalmente aqui, certo? Ok? Como é que eu vou achar a mediana, gente? A mediana, o que eu preciso fazer? Nós precisamos pegar esses números aqui, ó, 3, 4, 1, 4, 3 e 2, e organizar em ordem crescente ou decrescente, pouco importa, tá bom? A gente pode até fazer os dois, você vê que vai dar a mesma coisa. Se eu colocar em ordem crescente, o número 1 aparece 2 vezes. O 2, uma vez. O 3 aparece 2 e o 4, 2, certo? A quantidade é ímpar, certo? Quem é o termo que ocupa a posição central? É o 3, certo? Nós temos 3 valores à direita e 3 à esquerda dele. Portanto, a mediana é o número 3. Observa, gente, aqui, ó, só para mostrar para vocês, que se a gente tivesse colocado em ordem decrescente, 4, 4, 3, 3, 2, 1 e 1, daria a mesma coisa, certo? Quem é a mediana aí? O 3. Também está do lado do 2 e 3, né? Ok? Olha só, o que mudaria aqui? Exemplo C1, tá bom? C1. Eu falei lá para vocês, imagina que na oitava partida ele fez quantos gols? Fez 3 gols, certo? O que ia mudar na mediana nesse caso aqui, gente? Olha só.
eu tenho que colocar mais um 3 aqui no meio, certo? Então, eu vou ficar com 1, 2, 3, 3 e o 4, certo? Nós temos quantos valores? Oh, obrigado, viu? Nós temos quantos valores aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho que pegar os dois que estão na posição central, certo? Pegar aqui de os central 3 e 3, certo? No caso, quem que seria a média aqui, a mediana agora? A mediana é a média entre 3 e 3 dividido por 2. 6 dividido por 2, 3 também, certo? Aí você fala, professor, mas não mudou nada, né? Não mudou porque foram 3 gols que ele fez, certo? Mas vamos pensar um outro exemplo aqui. Sei lá, um C2 aqui. Imagina que ao invés de 8 partida, ele fez um gol na 8ª partida, certo? Com 2 também a consideração seria parecida, certo? A gente pode fazer depois o exemplo com 2, tá bom, Carlos? Então é o seguinte, o exemplo C2, né, que é o na 8ª partida, um gol, certo? O que é que vai mudar aqui agora? Esse 1, 2, 3, 3, 4 e 4 vai ganhar mais um aqui, certo? Então eu vou colocar um de amarelo para a gente lembrar e os outros eu vou pôr de branco. 1, 2, 3, 3, 4 e 4, certo? De novo, nós temos quantos valores? 8 valores, certo? Não, eu desconsiderei esse, né? Ele fez o que tinha feito antes, só que ao invés de fazer 3, fez 1, certo? No exemplo C1, na 8ª partida, ele fez 3 gols. Nesse exemplo, na 8ª partida, ele fez um gol, certo? Mas são 8 partidas, beleza? Então pode contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, certo? Então quem vai ser a mediana? Vai ser a média dos dois centrais, certo? Quem são os dois do meio? 2 e 3, certo? Então, conforme muda os valores, muda a mediana aí, tá bom? No caso, a mediana vai ser a média entre 2 e 3. 5 dividido por 2, 2,5, beleza? Então, o exemplo C1 coincidiu com uma mera coincidência, tá bom? Não é que vai acontecer isso sempre. O exemplo C2 mostra isso. Se fossem 2 gols também, Carlos, depois você faz o exercício aí. O que acontece? Em vez de um de amarelo, ia ter um 2 aqui de amarelo, mas ia dar a mesma média, tá bom? Tá bom. Tá bom? Tá só puxando, tá? Ok? Entendido média modo e mediana aí? Agora, olha só. Vamos para um outro exemplo, tá bom? Exemplo 2. Nosso exemplo 2, eu vou pôr de amarelo aqui, igual o Carlos pediu. Ó, uma pesquisa sobre o número de irmãos de cada aluno de uma classe apresentou os seguintes dados, tá bom? Então, gente, a pesquisa apresentou os seguintes dados. Aí eu vou fazer uma tabelinha, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 por 2. Eu vou aproveitar e vou fazer a nossa depois, tá bom?
Eu vou botar de azul aqui a nossa, tá? E aí a gente faz o mesmo exemplo, só que com os dados da nossa sala, beleza? Hã? Mas é, né? Amarelo e azul, acho que nessas coisas do aquarela aí, forma verde, né? Eu também não sei não, mas meus filhos ficam brigando comigo. Você não sabe nada disso, pai? Olha só. Então, uma pesquisa sobre o número de irmãos de cada aluno de uma classe apresentou os seguintes dados. Quem não tem nenhum irmão, são 8 pessoas, certo? Quem tem um irmão, são 15 pessoas, 15 alunos. Quem tem 2 irmãos, 12 pessoas. Quem tem 3 irmãos, pessoas. E o total... Hã? Não, quantos irmãos essa pessoa tem, entendeu? Não é contando com ela, não. Quantos irmãos ela tem. Então, aqui o total eram 40. Se somar 8 com 12, 20, 15 com 5, 20, 20 mais 20, 40, certo? Então é o seguinte. Opa, desculpa. Olha só, vamos ver as perguntas. Determine a média, a moda e a mediana desse número de irmãos, certo? Então, como é que eu acho a média, a moda e a mediana aqui? Determine, 2 pontos. Letra a média de irmãos, né, do número de irmãos. Letra B, a moda. Letra C, a mediana, beleza? Como é que a gente pode responder isso aqui? Não, cuidado. Esse é um erro comum, a gente aprendeu lá em média. Aqui o que está é quase que uma média ponderada, disfarçada, certo? Olha só, vou tirar o zoom um pouquinho para a gente poder ver. Aí aqui eu deixei para a gente poder fazer o nosso exemplo, tá bom? Com os dados da turma aqui, beleza? Como é que eu vou calcular a média do número de irmãos, certo? Pensa comigo, Carlos. Se fosse 40 por 4, quer dizer que na média cada um tem 10 irmãos? Não faz sentido, né? Certo? Ó, nós vimos o seguinte, para você calcular a média nesse caso aí. Tá dizendo. Olha só, quantas pessoas não estão fazendo o papel do peso, né? Tá? Lembra disso aí, estão fazendo o papel do peso. A gente vai dividir pela soma deles, dividir pelo 40. Esse ainda foi bonzinho, certo? Então, olha só. 8 pessoas não têm nenhum irmão. Quantas pessoas têm um irmão? 15. Quantas pessoas têm 2 irmãos? 12. E quantas pessoas têm 3 irmãos? 5. E aí a gente divide isso pela soma do número de irmãos, certo? 8 mais 15 mais 12 mais 5. Se você já está bom de conta, você divide direto por 40, porque você já viu que ele falou que a soma aqui dá 40, beleza? Quanto que dá essa soma em cima aí? 0 vezes 8, 0. 1 vezes 15, 15. 2 vezes 12, 3 vezes 5, 15. 15 mais 15, 30. 30 mais 24, dividido por 40. Você pode ver essa divisão na mão, é tranquilinho, mas se você dividir
perdão, 54, 35, né? 54 por 40, então 1,35, né? Ok? Então, quer dizer, gente, que na média, cada pessoa tem 1,35 irmãos. Entenda que ninguém tem 1,35 irmãos, de novo, certo? Isso seria a resposta de cada um dos alunos da sala para dar 40 irmãos de resposta, certo? Mas vocês viram, tem gente que não tem nenhum, tem gente que tem 3, né? Qual é a moda? Qual é o número que aparece mais vezes? 1, né? Ele tem frequência absoluta 15, certo? Então, a maior quantidade de pessoas dessa sala tem um irmão como resposta, certo? Ela foi respondido 15 vezes, certo? Então, a moda é quem? O número 1, certo? A gente está falando sobre o número de irmãos. Não faz sentido você responder 15. Ninguém lá tem 15 irmãos, certo? Foi respondido 15 vezes. E a mediana, gente? Como é que eu posso fazer a mediana nesse caso aqui? Como é que eu faço a mediana? Como é que eu vou fazer a mediana aqui? Meio que fez um raciocínio que a gente poderia usar só olhando na tabelinha para não precisar fazer, certo? Quantos são zeros? 8, certo? Eu vou pôr em ordem crescente, né? Então, eu vou fazer o quê? Vou pôr o zero 8 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quantos são os uns? Não, mas lembra que a mediana é quem está na posição central, se é ímpar ou a média dos centrais se é par. O 1 aparece quantas vezes? 15 vezes. Então, bora lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. O 2 aparece quantas vezes? 12 vezes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí ganhei um tempinho, né? Ah, não, tô com preguiça de escrever isso aí, né? Vou de rosa aqui. E o 3, 5 vezes, certo? Então, 1, 2, 3, 4, 5. São quantos valores aí? São 40, certo? Porque o exercício já falou que a soma dá 40. Nós temos que pegar quem está nas posições 20 e 21, certo? Que vai ficar 19 de um lado, 19 do 8 dá 38. Com os dois do meio, certo? Agora, olha só, como é que eu quero chegar lá no que a gente poderia fazer para não precisar listar tudo isso, certo? Quantos zeros eu tenho? 8, certo? Já que eu tenho que chegar no 20 e no 21, faltam quantos? Mais 12, certo? Então, vou lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Esse 1 aqui, certo? Esse é o 20º. Quem que é o 21º? O outro 1 está do lado dele, certo? Então, um está na posição 21 e o outro está na posição 20. Então, como é uma quantidade par, a gente viu que você faz o quê? Isso, a média deles. Então, a nossa mediana é a média deles. 1 mais 1 sobre 2. 2 por 2, 1. Então, a mediana é o número 1. Mas observe comigo. Nós vimos que tinha que ser a posição 20 e 21, certo? Ao invés de listar todos, eu poderia ver onde que está o 20 e o 21 aqui, certo? Olha só. 8 mais 15 são 23, certo? Não está nos 8 primeiros, está aqui, não está? Então, tinha que ser a média de 2 números 1. Não precisava ter listado todos, tá bom? Claro que você pode listar eles, ok? Os casos interessantes, gente, é quando tá assim, sei lá, vamos supor que ao invés de 40,
fossem... vai ficar 23, 20... Fosse 44, certo? Se fosse 44 alunos. Ia ficar 22 de um lado, 22 do outro, certo? 22 e 22, não é? Perdão, fosse 46. 46 ia ficar 22 de um lado, 22 do outro, né? Dá 44, com os dois do meio, 45, 46, certo? Eu tenho que pegar o que está na posição 23 e na posição 24. Quem está na 23, 8 mais 15, é o número 1. Quem está na 24 é o primeiro 2, certo? Então, eu ia fazer a média de 1 com 2, dá 1,5, certo? Certo? Só usa essa ideia, tá bom? Ficou confuso essa ideia? Faz o quê? Lista todos. Poxa, 40 ainda é um número pouquinho, tá vendo? A gente escreveu pouca coisa aqui. Mas se fossem 1000 dados, listar todos ficaria complicado, tá bom? Para a gente poder fazer mais um exemplo e fechar a nossa aula, gente, é o seguinte. Eu deixei uma coluna aqui em aberto, certo? Para a gente pôr a resposta aqui da nossa turma aqui, tá bom? Então, eu vou colocar info, segundo ano. Quantos aqui não tem nenhum irmão? Cadê o Lucas? Foi embora? Então, Marcelo, venha ser meu assessor. Venha ser meu assessor. Vamos, Marcelo. Tá o quê? Tonto? Se você ficar em pé, ajuda a passar, cara. Vamos, Sócrates. Fique em pé. Só fique em pé, Sócrates. Só fique em pé. Pronto. Primeiro passo. Agora é o seguinte. Quantos aqui não tem nenhum irmão? Nenhum. Quantos não tem nenhum irmão, gente? Nenhum irmão, por favor. 3 pessoas, certo? Não, só conta para mim, Sócrates. Se dá conta de contar? Fica aí, por favor, sai não. Quantos tem um irmão? Um irmão, gente. 3 pessoas. Então vai, bora lá. Ó, vou voltar aí. Quantos não tem nenhum irmão? Nenhum, por favor. Quem não tem irmão? 3, beleza? Estamos atentos agora. Quantos possuem um irmão? Quando eu falo irmão, vale irmã também, tá bom? Quantos, Sócrates? 5? Você tem um irmão? Ah, tá. Então, 5. Quantos tem 2 irmãos? Ei, gente! Tem um irmão. Então, eram 5, são 6 respostas, beleza? Quantos tem 2 irmãos? Quantos tem 3 irmãos? 2. Alguém tem 4 irmãos? 5 irmãos? 6. Você tem 15 irmãos? Sério? Nossa Senhora! Peraí. Peraí. Rapaz do céu! Eu nunca tinha ouvido falar disso. Ó. Ei, gente, por favor. 4 irmãos ninguém tem, né? 5 irmãos alguém tem? Aí, tirando o Paulo, alguém não foi contemplado? 6 irmãos. Então, não vai ter espaço para tudo. Eu vou colocar aqui do 3, eu vou pôr 6, tá bom? 6 tem uma pessoa. E o Paulo, caramba, bicho, 15 irmãos. Hã? Não, mas você tem 15. É você e mais 15 ou você e mais 14? Ah, então você tem 14 irmãos. Não, vamos corrigir, né, pô? 15 aí não. Não é tudo isso, são 14, pô.
Rapaz do céu, hein? Que isso, cara? É. Então vamos somar aqui para ver se a resposta bate. 10, 12, 15, 16, 17. Nós estamos só em 17 pessoas aqui. Conta aí, Sócrates, para ver quantas pessoas tem. E ainda assim tem gente que não respondeu, gente. Ó, de novo, nenhum irmão. 3. Nenhum irmão tá confirmado, né? Um irmão. Um irmão, gente. Um irmão, você é um irmão? Já baixou para 5. Eram 6, baixou para 5. Não, mas não saiu porque tem 19 aqui. Então, temos 20 e tem 17 respostas. Não, mas eles estão lá fora, né? O Lucas também. Eu vou fazer chamada por falta para eles tudo. É. Um irmão, gente, vai. Fazer assim. Vai, agora levantou. 3, 6. Bateu de novo. Não, tinha dado 5. Você estava perdido aí. 19 pessoas, certo? Então, só que você não dá conta de contar as pessoas da sala, cara. Se você fosse aí do Paulo, você perdia os filhos, não contava eles. Dois irmãos, gente. Dois irmãos. Dois irmãos. Bora, dois irmãos. Agora só tem uma pessoa com dois irmãos. Aí. Dois irmãos. Aí, de novo, mas você levantou para um, cara. Você tem um irmão. 1, 2, 3, 4, 5. Não, dois. Dois. Nossa, tô perdido. Não tô sabendo mais nada. Vou acabar a aula. Fala, eu não sei contar. 3 irmãos. 2 pessoas. 6 irmãos. 14 irmãos. Ó, cara, de novo deu 17, né? Não tem o que fazer. Vocês não querem responder, tá bom. Somos 19, deu 17. Quem não respondeu? Não, não vou. Já. Tá. Olha só. Qual é a média do número de irmãos? A média vai ficar lá em cima, graças ao nosso amigo. Qual é a média? Fala aí para mim. Olha só. Nós vamos fazer 0 vezes 3, 1 vezes 6, 2 vezes 4, 3 vezes 2, 6 vezes 1 e 14 vezes 1, tá bom? Então, do exemplo da turma do segundo de info, a média você vai fazer eu vou pagar.
Naquela época eu tinha mais. Olha só. Ó, 0 vezes 3, 0. 6 vezes 1, 6. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. Cara, uma pessoa sozinha faz mais do que 14, certo? Ó, 6 mais 14, 20. 6 mais 6, 12. Com 8, 20. Dá 40 dividido por... E 40 dá 2,35 por pessoa. Dá para você doar uns 12 irmãos aí, viu? Você ficar com 2 irmãos. Qual é a moda, gente? Qual é a moda? A moda... Não. A moda é 6, né, gente? Na verdade, a moda é o número 1, mas que foi respondido 6 vezes, tá bom? Então, a moda também é o número 1. Qual é a mediana? Nós temos que organizar, colocar em ordem crescente, certo? Ou decrescente. E aí, como a quantidade é ímpar, nós vamos pegar o que está no meio, certo? Com 17, eu posso deixar o quê? 8 de um lado, 8 do outro, dá 16, e pego o nono. Quem vai ser o nono aqui? 3 com 6, 9. A posição que está no nono não, é o número 1, certo? É o número 1. Sobra, olha só, 8, o nono é esse, o décimo está aqui. Sobra 6, 7, 8 para o outro lado também, certo? Ok? Então, a mediana é o número 1. Você poderia listar aqui, né? O 0 3 vezes. 1, 2, 3. O 1, 6 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 2, 4 vezes. 1, 2... Opa, perdão. O 2, 4 vezes. O 3, 2 vezes. O 6, uma vez. E o 14, uma vez. De novo, a gente ia pegar o na posição, certo? Observe que o que eu falei é muito mais rápido e intuitivo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O nono é o último 1 lá, certo? Então, esse aqui seria a nossa mediana, tá bom? Ok? Entendido essa parte de média, de moda e mediana? Era isso que faltava para o trabalhinho de vocês, tá bom? Ok? A mediana é o termo central, ou seja, ele divide as quantidades os dados em quantidades iguais, e a moda é o valor mais frequente, é o que mais se repete, tá bom? É isso, com isso vocês conseguem fazer os trabalhos, tá bom? Eu vou fazer a chamada, vou parar a gravação, vou fazer a chamada aqui, porque a turma está bem vazia, né? E passando o bimestre, a gente vai falar sobre... Só um pouquinho, Carlos. Vamos falar sobre desvio padrão e variância, tá bom? Mas aí o que a gente faz semana que vem, quinta que vem? Vou tirar a dúvida para a prova, tá bom? Trago as dúvidas, tentem resolver as questões do trabalho. São 10 questões, e dessas 10, 5 estarão na prova, tá bom? Pode, o Carlos perguntou, gente. Pode trazer de dúvida, às vezes não aquela que eu passei para vocês, mas traz alguma outra do Enem, não tem problema nenhum, tá bom? Vou só parar a gravação aqui, aí eu tiro dúvida de vocês. Vou fazer a chamada, viu?